Opa galera, prosseguindo aqui nosso curso de introdução à programação, hoje a gente vai falar sobre apontadores. Certo? Como a gente viu, toda variável é um local na memória, né? E a gente pode acessar o endereço dela utilizando um operador comercial, certo? Como nesse exemplo aqui, que ele declara int var1 e um array de char de tamanho 10, que ele chamou de var2, e aqui ele imprime endereço da variável var1, aí ele usa porcentagem x. O que significa isso, gente? Isso aqui significa que ele está imprimindo um número que não tem sinal, certo? Isso aqui, e também ele vai estar no formato hexadecimal. Por que a gente precisa fazer isso? Porque normalmente a gente vai trabalhar com os endereços, né, em hexadecimal. E aí ele vai imprimir aqui o endereço de var1 e depois ele vai imprimir o endereço de var2. Então aqui ele vai dizer endereço da variável var1 é esse aqui e depois de var2 é esse. Então ele mostra aqui onde é que está na memória var1 e var2, certo? Beleza, gente, a gente pode, deixa eu mostrar isso aqui executando. Então se a gente tem uma variável qualquer, como por exemplo int minha variável, certo? Ela vai ter um endereço lá na memória. E a gente pode ver esse endereço usando o operador comercial, que como a gente já sabe, ele nos dá a posição de memória que vai estar a variável. Então se eu colocar aqui minha variável e colocar aqui, ele vai dar o endereço que está na memória. Se vocês executarem aí, vão ver que vai dar sempre um endereço diferente e ele vai estar aí colocando na memória do seu computador, certo? Beleza, gente. Então, isso é assim que eu sei qual é a minha posição de memória da minha variável, certo? E aí, a gente tem, para trabalhar com memória, um tipo de variável que é o apontador, certo? O apontador é uma variável para a gente guardar uma posição de memória aqui como essa. Porque às vezes a gente vai querer trabalhar com a memória diretamente, certo? Então a gente vai precisar guardar isso aí. Assim, agora que eu vi aqui, ficou endereço aqui, certo, gente? Endereço e esse aqui. Então a gente às vezes vai querer guardar esses endereços para poder fazer certas manipulações no meu programa. E para eu declarar uma variável que salva uma posição de memória assim, é bastante simples. A gente diz qual é o tipo, certo? E coloca só um asterístico aqui antes do nome da variável, certo? Então eu vou ter, por exemplo, aqui é um apontador para um inteiro, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui definido que é um int e estou colocando um asterístico aqui antes do nome da variável. Então esse cara aqui, ele vai guardar uma posição de memória de um inteiro. Quando eu faço double asterístico aqui e boto dp, ele vai ser um apontador para um double. Então ele vai guardar aqui um endereço de memória que aponta para um double. Se for um float, certo? Um ponto flutuante. Então ele vai também aqui guardar um endereço de memória que aponta para um float. Aí vocês entenderam, né? Então é muito simples. Então se eu quero guardar aqui onde está essa posição de memória, basta eu declarar um apontador. Então é o que? Coloco o nome do artigo, certo? E coloco um asterístico antes. Então aqui eu vou ter um asterístico meu apontador. Então aqui esse cara é capaz de salvar esse endereço de memória. Então se eu fizer meu apontador igual a comercial minha var,
ele vai conseguir salvar o endereço que está aqui. Então aqui agora meu apontador, ele consegue salvar esse endereço de memória. E, certo, aí você diz assim, mas para que eu vou precisar disso, professor? Gente, é porque é o seguinte, às vezes a gente vai querer trabalhar com a memória diretamente. E olha como é interessante, se eu estou ali apontando para aquela posição de memória, eu posso utilizar esse cara aqui para descobrir o que está lá na memória. Eu vou dar um exemplo de como a gente faria isso. Se eu vier aqui, e aqui ele está apontando para um cara que é um inteiro. Então eu vou colocar para ele imprimir um inteiro. E aqui basta eu usar o meu asterisco, meu apontador, que eu vou conseguir pegar o valor que tem lá em minha variável. No caso a gente não inicializou ela, ela tem valor 0, mas se eu colocar aqui um valor, por exemplo, 102 e executar, ele vai conseguir imprimir aqui. Então, aqui eu estou trabalhando, gente, note que eu não estou usando minha var. Eu estou utilizando o meu apontador, então eu estou utilizando a memória diretamente, certo? Inclusive eu posso alterar o valor que está lá na memória. Então, aqui eu tenho a minha referência de lá para a memória, então aqui eu estou apontando para a memória lá, e eu estou dizendo que nessa posição de memória agora eu quero que tenha um valor 104. Então, como eu estou alterando a memória, se eu vier aqui e imprimir, ele vai imprimir o que está na memória, que é 104. Inclusive, como essa é a posição de memória dessa variável que eu criei, então eu posso vir aqui e colocar essa variável e vocês vão ver que ela tem o valor 104. Então eu estou lá interagindo diretamente com a memória. É para isso que serve o meu apontador, certo? Então, o apontador, como eu disse, ele é um número que representa o endereço da memória. Aqui eu tenho um exemplo, né, que eu tenho int var igual a 20. Então eu estou inicializando a variável aqui com o valor 20. E eu estou declarando aqui um apontador, certo? Porque eu estou colocando um asterisco para um inteiro. Esse cara aqui, eu estou salvando o endereço da minha variável que eu criei aqui, que é var, certo? O nome do apontador é IP e o nome da variável é var. Então eu faço IP igual a comercial var e aí eu estou aqui pegando o endereço dele. Aí eu vou imprimir esse endereço. Qual é esse endereço? Endereço da variável var, aí %x, porque eu quero que seja impresso como hexadecimal. E aqui eu imprimo o endereço da variável. Aqui ele está imprimindo o endereço da variável var, é o E920AC68, certo? E aqui ele diz endereço armazenado no apontador. Então, vamos lá. Ele vai colocar aqui de novo, certo? O %x e vai imprimir IP. Só para provar que realmente é o mesmo cara, ó. E920AC68, certo? E aí ele vai imprimir o que está na variável, ou seja, vai acessar o valor, da mesma forma como a gente fez naquele outro exemplo. Ele vai fazer valor de IP e colocar aqui asterisco IP. Quando eu coloco o asterisco aqui, quer dizer que eu estou querendo acessar o que está nesse apontador, o que está nessa posição de memória, certo, gente? Beleza. Então, só que às vezes, né, a gente vai querer, não vai ter o que apontar logo de cara. Então, a gente cria o apontador, mas não tem nenhuma posição de memória para a gente colocar lá. Quando é assim, a gente precisa atribuir esse apontador o valor 0, certo? Por quê? Porque isso significa que ele não está apontando para posição nenhuma na memória. E às vezes a gente usa uma constante que se escreve null, N-U-L-L, para representar esse zero. Eu disse, professor, e por que a gente não faz diretamente? Int asterisco PTR igual a 0. A gente não faz diretamente, gente, porque para ficar mais legível dizendo que é null, ou seja, que é nulo, que não está apontando para nada na memória. Então, aqui quando eu crio o meu apontador, é uma boa prática colocar null, certo? Que vai, e se você duvida que null é 0, você pode fazer assim, printf
% x e vai colocar aqui null, certo? Então aqui ele vai dizer valor de null. E aí, quando a gente imprimir, ele vai colocar que o valor de null é 0104, certo? Aí o que acontece? Esse 0104 é por causa que eu não coloquei a quebra de linha aqui, certo? Mas se você colocar aqui, ele vai dar certo. O 104 é o do exemplo, certo, gente? Não vai confundir aqui, não. Então eu estou imprimindo aqui null, que é 0, então aqui teria o mesmo efeito de eu colocar 0, certo, gente? Mas só para vocês entenderem. 0 significa o que, gente? Que ele não aponta para nenhum endereço, certo? Então toda vez que vocês virem colocando igual a 0 ou igual a null um apontador, significa que ele não está apontando para nada na memória, tá certo? Beleza. Aqui tem um exemplo, né? Define um int asterístico ptr igual a null e coloca o valor de ptr é %x ptr, então vai ser 0, certo? Então, na maioria dos sistemas operacionais, ele nem mesmo deixaria você imprimir o que está em 0, porque essa posição ela é reservada para o sistema operacional. Então, é convencionado que o 0, então, significa apontar para nada. Então, se você vir aqui e disser, não, mas eu não estou satisfeito, eu quero saber o que está nessa posição 0. Então, você vem aqui e coloca... Vamos lá descobrir? Vamos colocar o tipo como um char para descobrir o que está no primeiro byte ali na posição 0, certo? O char ele tem o tamanho de 1 byte, então ele vai nos dar o que está naquela posição lá, certo? Cada posição normalmente ela vai guardar 1 byte, então a gente vai tentar imprimir o que está naquela posição de memória. Então a gente vai fazer, vocês já viram como é que eu acesso o valor, que vai colocar asterisco no meu apontador, e vamos ver se ele imprime alguma coisa. Vamos lá. Por enquanto, deixa eu tirar essas outras coisas aqui. Vamos executar. E ele vai usar segmentation fault. O que é segmentation fault, professor? É justamente o que eu estava dizendo. O SO não vai deixar você acessar essa posição de memória. É uma posição de memória reservada. Segmentation fault significa que você acessou uma posição de memória que você não deveria, que você não tem acesso. Seu programa não tem acesso. Então, ele vai dar um erro e vai dizer que não vou fazer isso, cara, para você. Isso aí não posso. Beleza? Então, como o valor é 0, né, de null, se eu quiser checar se um ponteiro, certo? Se um apontador é null, é só fazer if ptr. Se ele for diferente de null, isso vai dar positivo, certo? Porque a gente viu que no if ele vai checar se é diferente de 0. Então, se eu coloco aqui um apontador que seja diferente de 0, ele vai entrar no if. Se não, ele não vai entrar. Pronto. Aritmética de ponteiros, certo? Então a gente também pode fazer as mesmas operações praticamente que a gente faz com outros tipos que são numéricos. A diferença é que a gente vai se limitar só a soma, subtração e basicamente é isso, né? E como a gente pode fazer soma e subtração, a gente também pode usar o operador de pré e pós, decremento e incremento. Só que a aritmética de ponteiro, ela funciona um pouquinho diferente, certo? Vou fazer um exemplo primeiro, depois a gente volta aqui para a teoria para eu explicar. A gente vai criar um array, certo? E eu vou dar o nome eu vou criar um array de caractere. Por quê? Porque cada caractere ele ocupa 1 byte. E eu vou criar aqui ele com o nome meu array, certo? E ele vai ter apenas 2 posições. E eu vou criar um apontador para um char.
Então eu vou criar aqui e eu vou chamar ele de ponteiro. Vou chamar PTR, como está nos exemplos. PTR. Aí eu vou dizer que o meu PTR ele vai apontar para meu array. Gente, quando eu faço isso aqui, isso é a mesma coisa, isso é uma característica do array, de eu apontar para o primeiro elemento, o endereço do primeiro elemento. Então seria a mesma coisa de eu fazer comercial 0, certo? Isso aqui é o primeiro elemento do array. Aí eu estou aqui, meu PTR está lá apontando. Então vamos inicializar os valores de meu array. Meu array 0, ele vai ter o valor, vamos colocar o caractere A. E em meu array 1, eu vou colocar o caractere Z. Certo? Então, beleza. Aqui eu tenho PTR. E agora eu vou provar para vocês que eu consigo, já que eu estou aqui apontando para a primeira posição do meu array, eu vou conseguir imprimir o que está lá nele. Então, eu vou colocar aqui printf, %C, porque a gente está imprimindo um caractere. E aqui a gente vai colocar asterisco PTR, ou seja, eu estou querendo acessar o que está lá naquela posição de memória que o PTR está apontando. Então, quando eu executar aqui, ele aponta para A. E aí uma coisa interessante sobre os ponteiros, que era justamente o que eu estava falando, que se eu fizer PTR mais, certo? Isso, o que ele vai fazer? Ele vai avançar uma posição. Então ele vai vir do primeiro elemento para o segundo elemento. Aqui ele vai mostrar o Z, certo? No caso aqui, o char ele só ocupa 1 byte. Então a gente está pulando 1 byte. A gente passou do primeiro para o segundo byte. Mas para alguns tipos que usam mais de 1 byte, que são quase todos, você vai pular aquele número de bytes. Aí você pode dizer assim, como assim, professor? É assim, gente. Um int, por exemplo. Aqui a gente está usando um compilador que usa 32 bits para o inteiro. Então ele vai utilizar 4 bytes, certo? Então ele vai... Aqui é um... Vou escrever aqui 1 byte, certo? Aqui eu tenho 1 byte. Faltou um 0. Aqui eu tenho 1 byte. Então ele vai usar 4 grupos de caras desse, certo? Então ele vai ter aqui um, ter outro e outro. Então eu vou ter os meus inteiros lá desse tamanho. Aqui, vamos trocar só aqui. Aqui eu vou botar 122 e aqui eu vou botar 127, certo? Quando eu tenho o meu tipo que é inteiro, certo? Aqui também vai ter que ser %D, viu, gente? Para ele imprimir o inteiro. Aí, quando eu tenho aqui o meu tipo que é um inteiro, ele não pode ir de byte em byte quando eu faço aqui mais. Isso aqui está salvando um número lá que é o endereço da memória. Por exemplo, 1000. Ele não pode ir para 1001. Por quê? Se aqui é 1000, certo? Se eu estou apontando para 1000, se eu fizer só mais um, certo? Ele vai ir para aqui, ó, para o meio do número. Isso aqui tudo não é meu número? Entenda o seguinte, para quem não está entendendo aí, ó. Esses 4 bytes, certo? Eles vão definir um número. E eles vão começar aqui na posição 1000, certo? Se eu acessar 1001, eu tô acessando aqui no meio do número. Isso não é válido, isso está errado, entendeu? Então eu tenho que... Ele vai, quando eu faço mais aqui, ele vai pular o tamanho do tipo. Então ele vai pular até a próxima posição de memória, que seria aqui, ó. Se aqui é 1000, aqui vai ser 1001, aqui vai ser 1002, aqui vai ser 1003. Ele vai pular para 1004, certo? Que é para a posição 1004. Por quê? Porque ele tem que pular todo o tipo atual, todo o inteiro, certo? No caso do char, a gente só utilizava 1 byte, então ele já vai pular para o próximo byte. Então pular de 1000 para a posição 1001 seria válido, certo? Então, beleza? Então, dessa forma, só para
para ficar muito claro mesmo. Aqui ele vai imprimir 127, por quê? Porque ele vai acessar a posição do primeiro elemento e depois ele vai somar 4 bytes. Mas você diz, mas professor, você só está fazendo mais, não era para ele somar 1? Não, gente, é isso que eu estou tentando explicar. O apontador, quando você soma 1 no apontador, ele vai somar o tamanho daquele tipo. A gente viu na aula passada que a gente consegue imprimir o tamanho do tipo utilizando o operador sizeOf. Então eu vou aqui tentar demonstrar como é que isso está funcionando por debaixo dos panos. Se aqui eu fizer printf %d sizeOf inteiro, certo? Aqui ele vai pedir para eu colocar como, acho que LD, isso. Que aqui ele é um longo, certo? A saída do sizeOf. Então aqui a gente vai imprimir o tamanho de um inteiro. E aqui o tamanho de um inteiro é 4, certo? 4 o quê? 4 bytes. Beleza? Pronto. Então, vamos imprimir qual é a primeira posição de memória que ele tá acessando. Então aqui a gente vai ter printf e aqui a gente tem aqui o elemento meu array 0 está em. Aqui a gente vai colocar %x e vai colocar aqui o valor de PTR, certo? E aqui a gente vai colocar também, logo embaixo, qual é o valor. Ops. Logo embaixo, qual é o seu valor. Então aqui o elemento meu array tem valor que a gente vai colocar %d, porque ele é um inteiro, e aqui é só colocar o asterisco, que aqui vai acessar o valor que está lá naquela posição de memória. Então, se a gente fizer isso aqui, ele vai imprimir que, sim, deixa eu só colocar aqui, fim de linha. Ele vai colocar aqui, tamanho de um inteiro 4 bytes, o elemento meu array 0 está nessa posição de memória, o elemento meu array 0 tem valor 122. Se você duvida que o PTR aqui aponta para realmente o meu array 0, é só você repetir esse printf e colocar aqui, em vez de ser o apontador que a gente está colocando, você coloca meu array 0. Só que como você quer a posição de memória dele, você vai ter que utilizar o operador comercial. Então, você vai ver que aqui vai ser o mesmo número. Então, ele realmente está, tanto o apontador quanto esse cara, eles estão lá na mesma posição de memória. E agora, eu vou fazer isso para mostrar o 1. Então, se aqui eu tinha o 0, aqui agora eu vou ter o 1. E agora eu vou pegar o meu PTR e fazer PTR mais. PTR mais, certo? Que seria a mesma coisa de eu fazer mais igual a 1, certo? Então, vou fazer aqui mais igual a 1, pra vocês entenderem. Certo? Aqui eu tenho que eu vou colocar 1, certo, gente? E vou executar. PTR, deixa eu ver se tá tudo certo. Pronto. E aqui ele vai colocar. E agora, ele somou mais 1, mas você pode ver que ele somou 4 bytes. Não 1 byte, mas 4 bytes. Isso é só para vocês entenderem que quando eu estiver fazendo contas com o ponteiro, ele sempre vai variar aquele número de bytes que é o tamanho do tipo, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o meu PTR apontando para a posição 0x88, certo? Que é onde está o meu
primeiro byte aqui do grupo de 4 bytes que representa o meu número. Se eu fizer PTR++, ou seja, se eu adicionar 1, ele não vai ir para o byte logo em seguida. Ele vai ir para essa posição mais o número de bytes, que é o tamanho, certo? Do tipo que esse apontador aponta. Então, por exemplo, se eu tenho um apontador para inteiro, ele vai somar 4 bytes. Se eu tenho um apontador para um caractere, ele vai somar um byte só, certo? E aí ele vai para a posição correta. Isso é o quê? Por que isso? Para ele não ficar no meio do número. Note que isso aqui é um número inválido, né? Que esse cara aqui não inicia o número, ele é o segundo byte desse inteiro que a gente está representando, certo? Por isso que funciona assim. Por isso que quando eu somo 1, na verdade, ele está somando aquele número de bytes. Entenda sempre que é como se ele estivesse somando o size of, certo? Daquele tipo. Então, sempre que eu fizer mais 1 em um apontador, ele está somando o size of daquele tipo. Beleza? Vamos lá, só um exemplo aqui. Aqui eu defino uma constante, certo? Max igual a 3. E aqui eu vou criar o meu array. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que eu criasse o array de 3 posições, inicializasse o 0 com 10, a posição 1 com 100 e a posição 2 com 200. Aí eu crio um int i e aí eu crio um apontador para inteiro também aqui. Coloco que o meu apontador aponta para a variável var, ou seja, vai apontar para o primeiro elemento desse array. Certo? E depois eu vou variar de i igual a 0, enquanto i for menor que max, que é 3, e mais mais. E aí eu faço o quê? Imprimo o endereço de var, certo? E imprimo o valor de var. Então, quando eu fizer aqui PTR++, ele vai somar aquela quantidade de bytes necessários para ir para a próxima posição. Aqui um exemplo bem claro da execução. O endereço de var1 ele termina em 0 e o valor que está lá é 10, certo? Que é esse 10 aqui. Depois eu tenho endereço de var1, ele somou 4. Ele não somou 1 quando ele fez esse PTR++. Ele somou 4. Por quê? Porque é o size of do inteiro. E aqui ele tem o valor 100. E aqui, na posição 2, ele somou 4 de novo e ele tem o valor 200. Certo? Vou fazer esse exemplo aqui para vocês entenderem. Beleza? Vamos fazer esse exemplo. Então a ideia é criar um array e percorrer ele, certo? Utilizando o apontador. Então eu vou criar um array primeiro. Vamos criar aqui int meu array e ele vai ter, por exemplo, 4 posições. Eu vou colocar em meu array 0. Vou colocar 10. Certo? 10 e vou colocar em meu array 1. Vou colocar 11. Na posição 2, colocar 12 e na posição 3 vou colocar 13, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou criar aqui em cima um apontador para um inteiro. Então, a gente viu, a gente coloca o tipo que a gente quer, coloca um asterisco e cria aqui o apontador, certo? Pronto. Então aqui, já que eu já inicializei o meu array, eu vou utilizar esse ponteiro, certo? Que inicialmente a gente vai ter o valor nele null. Eu vou colocar como estando na primeira posição. Então eu vou criar um for, certo? For
E eu vou colocar aqui o meu... Sim, aqui é PTR, viu, gente? PTR igual... Aí eu vou colocar nele a primeira posição do array. Que a gente viu que a gente pode fazer simplesmente meu array. Que isso aqui é o mesmo que eu colocar comercial, meu array na posição 0. E a gente vai fazer, enquanto esse PTR, certo? Aí que tá sacado, for menor, certo? Ou igual à posição que está em meu array, certo? 3, esse é o último elemento. Então eu vou fazer PTR mais. Aí você diz, professor, o que o senhor está fazendo aí? Certo, gente? Estou inicializando o meu apontador com a primeira posição aqui do meu array, certo? Com o endereço dessa primeira posição. Depois eu vou fazer a condição de que, enquanto for menor ou igual ao endereço que está em meu array 3, que vai ser a última posição do meu array. E aqui eu estou fazendo PTR++, ou seja, estou incrementando o meu apontador. Dessa forma, quando eu fizer a execução, ele vai me mostrar todos os elementos desse array. É só eu fazer printf, aqui %d, certo? Aqui a gente vai colocar eu vou colocar um %x, certo? Para colocar a posição de memória. Então ele vai estar aqui, memória. E ele vai colocar esse %x, certo? E aqui eu vou colocar o valor, certo? Que eu vou mostrar aqui, que é o %d. Tá bom, gente? E beleza. Então, aqui a gente vai colocar os nossos valores. Então, aqui eu vou colocar... Primeiro eu vou colocar o PTR. E depois vou colocar asterístico PTR. Então, eu vou imprimir o meu ponteiro, certo? Qual é a posição de memória e depois o valor que está ali. Vamos ver se deu certo. E faltou eu colocar o fim de linha. Aí eu vou colocar aqui, ele colocou, ó, na posição 70 tem o valor 10, na 74 o valor 11, na 78 o valor 12 e na 7C o valor 13. Então você pode ver aqui que ele variou de 4 em 4 bytes e funcionou. Então quando eu faço mais, realmente ele vai para a próxima posição do meu array e não só cresce 1 no valor da memória. Então ele trata esse aqui e diz, cara, eu estou trabalhando com inteiro. Se eu faço mais aqui, eu tenho que ir para a próxima posição onde pode ter um inteiro. Então ele soma 4 bytes, certo? Por que 4 bytes? Porque é o tamanho, certo? O size of lá para esse tipo. Tá bom? Vamos lá. Mais uma vez, quando eu decrementar um apontador, ele vai variar de acordo com o tamanho do tipo. Então, se for um char, ele vai variar 1 byte. Se for um unsigned char, 1 byte também. Se for um short int, 2 bytes. Se for um inteiro num processador de 32 bits, que é exatamente o exemplo que a gente viu, são 4 bytes, certo? Se for um long, 4 bytes. E assim por diante. Beleza? E como é que eu comparo ponteiros, certo? É bastante similar a forma como você faz com os números, certo? Você vai utilizar o igual a igual, o diferente, certo? O menor ou igual. Então aqui ele tem um exemplo, ele cria mais um array aqui, que tem os valores 10, 100 e 200. Aí ele coloca aqui o valor aqui do endereço do primeiro elemento de var no PTR, inicializa aí com 0 e ele faz. Enquanto, certo, o PTR for menor ou igual, aí você bota aqui, ó, comercial var, aí ele tem um max, que é 3, que é o tamanho dessa variável, menos 1, certo? Então aqui eu vou ter o apontador é menor ou igual ao endereço do último elemento do meu array. Enquanto isso for verdade, ele vai imprimir o valor que está no ponteiro e também vai imprimir o valor que está lá na memória. Então ele vai imprimir o endereço e vai imprimir o valor que está na memória.
Bastante similar ao exemplo anterior que a gente fez. Beleza? Isso é só para mostrar que eu posso utilizar as comparações, certo? Então, aqui da mesma forma como a gente fez menor ou igual, poderia ser maior ou igual, poderia ser igual, poderia ser diferente. Então, eu posso usar meus operadores aí de igualdade, diferença, etc. Pronto. E eu posso criar um apontador para um apontador. Aí diz, como assim, professor? Certo, às vezes a gente vai querer criar um apontador que vai apontar para outro apontador, que aí sim vai apontar para uma variável concreta, para um endereço da memória concreta. Isso vai servir para a gente fazer algumas estruturas mais complexas, em que a gente vai precisar trabalhar dessa forma. Então, se eu posso criar um apontador para um tipo, eu posso criar um apontador para um apontador. E não é difícil, é só você colocar mais um asterístico, certo? E quando eu for acessar o valor que está aqui, eu tenho que lembrar disso e colocar também um asterístico 2 vezes na hora de recuperar esse valor. Aí, vamos fazer aqui na prática? É bem mais fácil ver essas coisas quase sempre de programação na prática. Então a gente vem aqui em int, e aí vocês já viram como eu crio um apontador para o inteiro, seria asterístico PTR, mas se eu quero criar um apontador para um apontador, eu uso 2 asterísticos. Então aqui eu vou criar uma variável int minha variável, certo? E aqui eu tenho um apontador para um apontador. Aí diz, professor, então eu posso fazer ptr igual a e-comercial minha variável? Não. Por quê? Porque aqui é um apontador para um apontador, certo? Então eu não poderia fazer isso aqui, certo? Então, para eu utilizar um apontador para um apontador, aqui vai ser necessário eu criar um apontador normal, seria assim, asterístico ptr1, e aqui a gente vai chamar de ptr2, certo? Então aqui eu tenho a minha variável, tem aqui um apontador, e aqui tem um apontador para um apontador. Então se eu fizer ptr1 igual a o endereço de minha variável, e fizer ptr2 igual a o endereço de ptr1, quando eu fizer printf e %d e colocar asterístico, asterístico, ptr2, ele vai recuperar o valor que tiver em minha variável, que no caso a gente não inicializou. Então vamos colocar aqui minha variável igual a 999 e ver se vai dar certo. Pronto. Então, é isso aí. Então eu tenho um apontador que aponta para outro apontador. Aí às vezes isso dá um nó na cabeça de algumas pessoas, mas gente, é simples. Olha, aqui eu não aponto para uma posição de memória, certo? Que tem um inteiro. No apontador para o apontador, eu vou apontar para uma posição de memória que guarda outra posição de memória. Então, é simples. É como se eu tivesse assim... Pronto, vamos dizer assim, que vocês moram num prédio. Aí vocês moram em um apartamento, certo? Então, se alguém guarda o número do seu apartamento numa caixinha, aquilo ali é um apontador, certo? Para aquele número do apartamento. Aí, quando eu tenho um apontador para um apontador, é como se eu pegasse essa caixinha e guardasse em outra caixinha, certo? Então, é mais ou menos isso. Por quê? Porque às vezes eu vou querer ter várias caixinhas dessa numa caixinha maior. E às vezes eu vou pegar essa caixinha e botar em outra caixinha. Por isso que eu tenho o meu apontador para um apontador. Vocês veem aqui que é fácil. Da mesma forma como se eu utilizar o apontador direto, eu tenho aqui a minha referência. Se eu utilizar o apontador
para o apontador, eu também vou eventualmente chegar no meu valor. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Então aqui ele tem um exemplo, ele cria int var, int asterístico ptr e int asterístico asterístico pptr. Então, apontador para apontador. Inicia a variável com 3000, pega o endereço da variável e coloca em ptr, e pega o endereço de ptr e coloca no pptr, ou seja, no apontador para o apontador. O valor de var ele imprime aqui, que é var, e depois ele coloca o valor que está em ptr, que é asterístico ptr, e também coloca o valor que está em pptr, que seria asterístico, asterístico, pptr, e os três vão imprimir 3000, porque a gente viu que é equivalente. Aqui eu tenho a variável direto, aqui eu pego o endereço dessa variável, e aí acesso o que está lá, e aqui eu pego o endereço de um cara que guarda o endereço da variável, e aí eu só preciso usar duas vezes o asterístico, que é como, imaginei, da caixinha, lembra, gente? Tirei uma caixinha da caixinha, e aí dentro dessa caixinha vai ter lá o número do seu apartamento. Beleza? Então vamos lá. Tenho aqui um apontador para um apontador. Pronto. E a gente pode passar um apontador como parâmetro para uma função, certo? Isso é o que a gente chama de passar um parâmetro por referência, ou seja, pelo endereço dele. E ele é uma técnica muito legal, mas é uma técnica também um tanto quanto perigosa, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui e vou mostrar para vocês por que ela é interessante e por que também é perigosa, certo? Então a gente vai criar vamos fazer aqui um programa que a gente já fez no passado. Vamos aqui, ele vai elevar um número ao quadrado. A gente tinha feito na aula passada 1 ao quadrado e também recebi aqui um inteiro, que seria um número. E aqui ele retornava número versus número. Se eu crio a minha variável aqui, int, vamos chamar de x, e atribuo a ela o valor 10, eu posso imprimir ela ao quadrado dessa forma. Printf, %d. Aqui eu vou utilizar minha função ao quadrado e vou colocar x. E depois vou imprimir qual é o valor de x, certo? Então, vou vir aqui e vou imprimir o valor de x. %d. E aqui eu vou imprimir o valor de x. Certo? Aqui eu vou colocar x ao quadrado. E aqui eu vou colocar x. Então, x igual e x ao quadrado igual. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Então, x ao quadrado é 100 e o valor de x é 10. Isso é o que a gente chama de passagem por valor, passagem de parâmetro por valor. Aqui ele copia o seu número. Quando eu passo aqui, copia o número, certo? Então, eu poderia fazer assim, número igual a número versus número. Eu posso usar isso aqui como sendo uma variável. E ele vai, e se eu fizer return número, vocês vão ver que não altera o valor de x, certo? Mesmo eu utilizando aqui ele vira 100, mas quando eu retorno esse número, ele não altera o valor desse. Por quê? Porque ele fez uma cópia. Mas existe uma outra técnica, que é a passagem de parâmetro por referência. Nessa passagem de parâmetro por referência, a gente faz diferente, a gente passa um apontador para o número. E a gente viu que para eu declarar um apontador é só eu fazer o asterisco, coloco o asterisco. E aqui, se eu faço isso, agora eu vou passar o endereço de memória da minha variável, certo? E para eu acessar, certo, esse cara, eu tenho que colocar o asterisco atrás, como a gente já tinha visto,
que vai nos dizer o seguinte: aqui eu estou acessando o valor que está na minha variável número, certo? Então, eu preciso sempre colocar assim. Quando eu trabalho aqui com um apontador, que eu posso passar para essa função, ele faz. Agora vocês vão ver uma coisa bastante interessante. Aqui eu já não passo mais x, e sim o endereço de x. Então, por quê? Porque eu estou passando um apontador e um apontador guarda o endereço da variável. Se eu estou passando um apontador como parâmetro, eu tenho que passar o endereço dessa variável. Se eu faço isso, aí vocês vão ver, ah, funcionou. Ué, professor, por que o x agora está em 100? Porque vocês passaram o endereço de memória de x, certo? E quando eu faço isso aqui, certo? Eu estou acessando aquele cara lá na memória e estou alterando o valor dele. Então eu não estou mais alterando uma cópia, porque você não está mais passando uma cópia. Você está passando a referência, ou seja, você está passando o endereço daquele número e agora eu posso alterar o valor daquele cara. Por isso que eu digo que é tão poderoso quanto perigoso, porque aqui eu estou alterando um valor e às vezes você não vai querer alterar esse valor. Então, apesar de ser muito poderoso passar parâmetros por referência, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazendo dentro dessas funções para não ter problema com seus números. Porque, inclusive, olha só como isso é interessante. Se eu fizer isso aqui, ó, agora minha função não retorna mais nada. Ela é uma função de retorno void. Eu posso vir aqui e agora eu só preciso chamar a função, porque ela não vai alterar o valor da minha variável. E basta eu imprimir somente a variável e ele já vai imprimir o valor que vai ser de x ao quadrado, entendeu? Então, por isso que é a passagem de parâmetro por referência. Beleza? Então, aqui ele tem um exemplo, que ele tem um getAverage, que average é média em inglês, certo? E ele recebe um apontador para um inteiro e recebe o inteiro que é o tamanho desse array aqui que ele está passando. Aqui ele cria um balance, um array chamado balance com 5 elementos, 1000, 2, 3, 17 e 50 e declara um double AVG, certo? Aí ele pega o AVG e coloca getAverage, aí passa balance, que ele declarou aqui, que é o array. Ou seja, gente, quando eu uso aqui o nome do array, vocês já sabem que é a primeira posição, certo? O endereço do primeiro elemento do array. Então eu passei aqui o endereço desse array e passei que ele tem 5 posições. Depois ele vai imprimir essa média, certo? Aí como é que ele calcula essa média? Ele recebe esse apontador para um inteiro e o tamanho aqui do cara. E aí ele percorre daquela forma como a gente viu, certo? Ele vai de 0 até o tamanho do array, fazendo mais um. Então aqui eu consigo acessar minhas posições do array e somar aqui para calcular a minha média, certo? Então, quando eu tenho a passagem de parâmetro por referência, eu consigo fazer isso. Eu peguei lá e passei meu array para a função. Foi só criar um apontador para um inteiro, beleza? E a gente tem um outro tipo de apontador, que é um apontador void. E ele é um apontador que não tem um tipo associado. Por quê? A gente viu que quando eu quero declarar um apontador para um inteiro, eu vou lá e crio int, asterístico e o nome do apontador. Mas às vezes eu vou querer ter um apontador que ele pode apontar para qualquer coisa. Ele pode apontar para um char, ele pode apontar para um inteiro, ele pode apontar para qualquer tipo que eu tiver. Então, esse cara que eu crio o chamado apontador void, certo? Então, como é que eu declaro um apontador void? É só dizer void, asterístico, o nome dele, e aí eu posso associar um inteiro, eu posso associar a um char, etc. Então, vou fazer um exemplo aqui bem rápido com apontador void para vocês entenderem. Então, vou fazer aqui void, né, que vai ser o tipo do meu apontador, e ele vai se chamar aponta para qualquer endereço. Então, vamos chamar ele de aponta para int. Eu vou criar duas variáveis, um é um inteiro
int a e vou criar um char c. O meu apontador void, ele pode tanto apontar para um tipo inteiro quanto um tipo char. Mas para isso, eu vou ter que fazer uma pequena técnica de casting, que a gente viu que é transformar uma coisa em outra. Então, eu posso declarar meu apontador void, e aí eu posso dizer que, por exemplo, aponta... Eu vou inicializar os valores de A e de C, certo? A vai ser 102 e eu vou colocar em C o caractere A, certo? Agora eu posso pegar o meu apontador, aponta para endereço, e vou colocar o que está o endereço de A. E aí eu posso utilizar o aponta para endereço para imprimir o valor de A. Então eu posso vir aqui e fazer printf %d e colocar aqui o valor de A. Então eu posso vir aqui e colocar aponta para endereço. Só que se eu fizer dessa forma, aí vocês vão ver que não vai funcionar, certo? É igual aqui no exemplo. Eu tenho que fazer o meu casting. Eu preciso pegar esse apontador que é void e transformar ele num apontador de inteiro. Então, vocês viram como faz casting. Eu vou pegar esse cara aqui e vou dizer, cara, isso aqui é um apontador para inteiro, certo? Aí eu vou pegar e vou, já que agora é um apontador para inteiro, isso aqui que eu escrevi, eu vou pegar ele e acessar o valor que está na memória lá e onde ele está apontando. Então, aqui eu executar, ele consegue imprimir o 102. Então, eu preciso fazer esse casting, certo? Que é aqui. Estou transformando em um apontador para inteiro. Aí eu posso pegar esse mesmo cara, certo? E aí agora botar aqui aponta para endereço. Ele vai apontar agora para um endereço na memória que tem um caractere, que é o nosso C. E aí eu posso imprimir da mesma forma o C, eu vou fazer aqui %C, certo? Para imprimir um caractere. E vou utilizar o valor que está em aponta para endereço. Da mesma forma, como foi ali, eu não posso acessar diretamente esse valor que está na memória, eu preciso transformar, fazer o casting, né, desse valor. Então agora eu vou querer ele como um apontador para um char. E aí eu vou colocar o meu operador de asterisco para acessar o que está nessa posição de memória, certo? Só para ficar claro que às vezes alguém pode dizer, nossa, eu não estou pegando. Então, eu vou criar aqui um apontador para um char. Então, aqui vamos botar aqui, ó, char, chamar ele de ptr char, certo? Só para vocês entenderem bem direitinho. Então, eu posso pegar ptr char e aí colocar que é igual aponta para endereço, certo? Aqui ele vai ficar com o valor que está na memória lá de aponta para endereço no apontador para o meu caractere. E é o que eu poderia vir e utilizar o meu agora ptr char. Então, porque aqui ele vai ter um valor lá da memória, por exemplo, 0x10. E aí eu coloco aqui no ptr char. E aí eu só preciso acessar essa posição de memória que está lá e executar e ele vai imprimir o A, certo? Só para ficar claro. Então vamos voltar aqui só para fazer a execução com a forma como ele estava. Então aqui eu estou só transformando isso num apontador para caractere e depois acessando o que está lá naquela posição de memória. E aí ele imprimiu o A. Beleza? Então é isso que é um apontador void. Quando eu quero ter um apontador que vai apontar para vários tipos diferentes. E eles são muito poderosos, permitem até que eu aponte para uma função, porque a função também está lá na memória, como a gente viu. Uma função ela é um bloco de código que está lá na memória, então eu posso apontar para uma função. Aí aqui como é o exemplo, ele cria uma função chamada fun e ela recebe um A, e aí ele faz printf, o valor é A, então ele só imprime o valor que ele recebe aqui como parâmetro. Eu declaro um apontador void, que ele recebe um parâmetro inteiro, certo? É isso que significa que ele está aqui entre parênteses inteiro. Então um asterisco fun.ptr que recebe um valor inteiro. Depois é só colocar o endereço da memória de fun e aí eu posso utilizar
a minha função diretamente utilizando o meu apontador void. Eu faço asterisco fan e passo o parâmetro 10. Aí vamos fazer isso também, né, gente? É sempre bom praticar. Praticar é a única forma da gente aprender. Então aqui ele vai ter um retorno void e eu vou ter uma função aqui. E essa função ela recebe um inteiro. Então vamos estar aqui que ele recebe int a e ele só faz imprimir esse a na tela. Então eu vou fazer aqui printf e aqui ele vai fazer %d e então eu tenho uma função bem simples que só imprime o inteiro que eu passar ali para ele. Então se eu fizer aqui função, chamar minha função e mandar ele imprimir 1000, ele vai imprimir 1000 na tela, certo? E aí agora a gente vai criar nosso apontador void. Então a gente já sabe que para criar um apontador do void a gente cria void e aí a gente vai colocar asterisco e o nome do apontador, certo? Então a gente vai chamar ele de ptr função, certo? Nosso ptr função é um apontador que vai apontar para uma função. Mas a gente precisa declarar que esse cara recebe um inteiro, certo? E a forma como a gente faz isso é colocando assim int entre parênteses. Então esse apontador void está preparado para receber o inteiro. Professor, e se fosse dois parâmetros? Se fosse int a e int b? Aí aqui, gente, ia ser int, vírgula int, certo? Só para se vocês precisarem, que é uma dúvida muito comum entre os alunos isso. Então aqui, mas aqui eu só tenho um, então só vai ser um int. Mas aí seria vírgula qualquer parâmetro que você recebesse. Então esse é um apontador que consegue apontar para uma função. Então agora eu posso fazer ptr função da mesma forma como eu uso o meu apontador e dizer que ele aponta para o endereço, nosso operador de endereço de função. Então ele vai ter aqui, vai receber o endereço na memória que está a função, porque nosso código também fica lá na memória, então eu posso apontar para essa função e aí eu posso usar essa função. E aí professor, como eu uso a função? Aí você vai utilizar assim, gente. A gente já viu que quando eu quero acessar o valor, eu não faço assim. Pronto, então você vai fazer ptr função e vai passar o valor que você quer, que no caso é 1000. Então aqui você vai ter só que fazer assim por causa da ordem dos operadores. Quando eu fizer aqui, eu estou acessando a minha posição de memória e dizendo que eu estou passando 1000 para ele, certo? Então ele imprime 1000 do mesmo jeito. Eu chamei minha função diretamente utilizando a posição de memória que ela tem. Então vou fazer com dois parâmetros, só para ficar claro. Eu vou receber um int a e eu vou receber um float b. Então vocês já sabem que aqui eu vou ter que colocar um float, certo? E aqui ele imprime 1%d e 1%f, que é para o float, então A e B. Beleza? E aqui eu tenho, tudo continua igual, eu continuo aqui pegando o endereço de memória da função, é comercial função, e agora só quando eu for chamar, eu vou chamar ele com 1000 e vou chamar ele com, vamos botar 2001.89. E aí ele vai executar e vai imprimir os dois. Então, eu posso também apontar para funções. Isso é muito útil para códigos muito avançados em que você faz a manipulação das funções. Eu posso até fazer uns exemplos no futuro se for do interesse de vocês. Mas enfim, é só para mostrar o poder de um apontador void. Beleza? Beleza, gente? É isso. Façam os exercícios. Na próxima aula eu vou falar mais um pouco sobre funções, aliado agora ao nosso conhecimento que a gente tem de apontadores, certo? E depois eu vou fazer uma aula de exercício, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.